Você já parou para pensar que, enquanto o seu corpo descansa profundamente, a sua mente continua ativa, absorvendo, criando e moldando o que será a sua vida no dia seguinte? Joseph Murphy dedicou sua vida a estudar essa força invisível que chamamos de subconsciente e descobriu que existe um momento específico em que ele se torna mais receptivo, mais aberto, mais poderoso. Esse momento é justamente quando você está prestes a dormir. O que você alimenta sua mente nesse instante não desaparece com o sono. Ao contrário, é nesse estado de entrega que as impressões mais profundas são gravadas e começam a atuar silenciosamente, influenciando suas decisões, seus hábitos e até mesmo o que você atrai para a sua realidade. Imagine agora que todas as noites você deposita dentro de si sementes. Algumas são sementes de confiança, esperança e abundância. Outras, de medo, dúvida e escassez. Quando desperta, você acredita que apenas começa um novo dia, mas na verdade está colhendo aquilo que plantou na noite anterior. Esse é o ponto central do ensinamento de Murphy. Seu subconsciente não discute, não questiona, apenas aceita o que você oferece a ele. Por isso, a última imagem, a última frase e o último pensamento antes de adormecer podem ser a chave para transformar completamente sua vida. Talvez você já tenha sentido isso em pequenas situações. Dormir preocupado com contas, problemas ou mágoas e acordar pesado, desanimado, sem energia. Ou então, adormecer com um pensamento de esperança e pela manhã sentir um inexplicável entusiasmo por enfrentar o dia. Isso não é coincidência, é o poder do subconsciente em ação. O que Murphy revelou é que esse processo pode ser conduzido de forma consciente, direcionada e intencional. Não se trata apenas de desejar, mas de estabelecer um ritual capaz de programar sua mente para criar a realidade que você deseja experimentar. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir como esse ritual noturno funciona, de que maneira ele pode ser aplicado de forma simples e como até mesmo a ciência moderna, através do estudo das ondas cerebrais e da neuroplasticidade, confirma o que Murphy já ensinava há décadas. Não é uma técnica mística ou distante, é uma prática concreta, que qualquer pessoa pode colocar em ação antes de deitar-se, sem esforço e sem complicação. Mas para que você compreenda o verdadeiro impacto, é preciso entender como essa parte oculta da mente funciona e por que ela obedece com tanta fidelidade ao que recebe no limiar entre vigília e sono. Por isso, o que você vai ouvir agora não é apenas um ensinamento, mas um convite para mudar a forma como você encerra os seus dias, porque se você mudar a maneira como adormece, inevitavelmente mudará a maneira como desperta. E se mudar a maneira como desperta, mudará a forma como vive. Joseph Murphy não foi apenas um autor de sucesso, ele foi um profundo estudioso do poder da mente, alguém que uniu espiritualidade, filosofia e psicologia para revelar como o subconsciente pode se tornar nosso maior aliado. Em sua obra mais conhecida, O Poder do Subconsciente, publicada em 1963 e traduzida em dezenas de idiomas, Murphy explica que a mente consciente é como o timoneiro de um navio, mas é o subconsciente que conduz a embarcação por mares invisíveis, muitas vezes mais fortes do que qualquer decisão racional. E é exatamente nesse ponto que o ritual noturno se torna essencial, porque é na transição do estado de vigília para o sono que o subconsciente abre suas portas de forma mais profunda, recebendo ordens, imagens e sugestões com intensidade máxima. Para compreender o alcance desse poder, basta observar um fato simples. Tudo aquilo que você acredita de forma constante, tudo aquilo que se repete em sua mente com emoção, cedo ou tarde transforma-se em realidade concreta. Murphy insistia nesse princípio e hoje a neurociência confirma. Os estudos sobre neuroplasticidade mostram que os padrões mentais repetidos criam conexões duradouras no cérebro, moldando a percepção e até a fisiologia. Isso significa que sua mente, mesmo enquanto você dorme, está esculpindo a vida que você vive quando acorda. E a grande questão é, quem está controlando esse processo, você ou o acaso? Murphy defendia que a hora de dormir é um portal de poder, porque nesse instante a mente consciente relaxa, deixa de julgar, analisar e criticar.
permitindo que o subconsciente receba mensagens sem barreiras. Ele chamava isso de estado ideal para semear pensamentos criadores. Assim, quando você deita, o último pensamento não é apenas um detalhe. Ele se torna um molde daquilo que sua mente oculta continuará expandindo durante toda a noite. E se a maioria das pessoas adormece alimentando preocupações, não é difícil compreender por que tantas delas acordam repetindo os mesmos ciclos de frustração. Nesse ponto, você já percebe que o ritual não é um truque passageiro, mas uma ferramenta de transformação profunda. Mas para que você compreenda o verdadeiro impacto, é preciso enxergar com clareza o erro que quase todos cometem e que sabota silenciosamente sua vida enquanto dormem. A maioria das pessoas encerra o dia da pior forma possível. Deitam-se exaustas, carregadas de tensões, preocupações e lembranças negativas. A mente consciente insiste em repassar os problemas do trabalho, as contas que precisam ser pagas, as discussões que tiveram durante o dia. Esse fluxo ininterrupto de pensamentos cria um campo emocional de ansiedade, medo e insegurança, que no exato momento de adormecer é entregue ao subconsciente como uma ordem silenciosa. Continue a repetir esse padrão. O resultado é previsível. O corpo descansa, mas a mente desperta no dia seguinte impregnada pelo mesmo peso, como se nada tivesse mudado. Esse é o erro que Murphy mais alertava: adormecer sem cuidar da última imagem, da última frase e do último pensamento. O subconsciente não distingue o que é real do que é imaginado. Não separa medo de realidade. Ele apenas registra e multiplica. Quando alguém adormece com raiva ou preocupação, está na verdade plantando sementes de discórdia e escassez. Ao acordar, essas sementes já começaram a germinar e se manifestam em reações emocionais, atitudes impensadas e até acontecimentos que parecem coincidências, mas que na verdade foram atraídos pela programação mental da noite anterior. É como se cada pessoa tivesse um jardim secreto dentro de si. Todas as noites, ao deitar-se, esse jardim recebe sementes novas. Mas o que acontece se repetidamente são lançadas sementes de ervas dôneas? O jardim se torna hostil, sufoca as flores, destrói a beleza. Assim também acontece com a mente. Se o último ato do dia é encher-se de dúvidas, culpas ou queixas, não há como esperar que o despertar seja diferente. A vida começa a se tornar apenas a colheita dos pensamentos mais recorrentes da noite anterior. Esse é o problema que corrói silenciosamente milhões de pessoas. Elas não percebem que estão sendo programadas todos os dias, não por uma força externa, mas por aquilo que elas mesmas entregam ao subconsciente no momento mais vulnerável da mente. A boa notícia é que esse processo pode ser invertido. Se hoje você compreende como funciona a armadilha, está pronto para conhecer a chave que transforma o sono em um aliado poderoso para criar prosperidade, paz e realização. Se até aqui você entendeu o problema, agora chegou o momento de descobrir a prática que Joseph Murphy recomendava como solução. Ele ensinava que ao invés de entregar o sono às preocupações, devemos transformá-lo em um espaço sagrado de criação consciente. Para isso, propôs um ritual simples, mas profundamente eficaz, capaz de reprogramar a mente todas as noites. Não se trata de uma técnica complicada ou de longos exercícios, mas de um conjunto de passos que, aplicados com sinceridade e constância, colocam o subconsciente a trabalhar a favor dos seus objetivos mais elevados. O primeiro passo é a preparação. Murphy insistia que o ambiente influencia o estado mental. Por isso, antes de deitar, reduza as luzes, desligue distrações, respire profundamente algumas vezes e permita que o corpo sinta o início do descanso. Esse gesto sinaliza à mente que é hora de transitar da agitação para a serenidade. É nessa serenidade que o subconsciente começa a abrir espaço para receber novas instruções. A preparação não é apenas física, é simbólica. É como se você estivesse limpando o terreno para plantar sementes certas. O segundo passo é a afirmação poderosa. Diferente de repetir frases longas ou complicadas, Murphy recomendava sentenças curtas, diretas e carregadas de significado pessoal. Uma afirmação deve ser positiva, no presente, e dita de forma calma, até mesmo sussurrada, como se fosse um segredo confiado ao subconsciente.
Exemplos: eu vivo em harmonia e abundância, ou a paz me envolve agora e sempre. A repetição tranquila dessas palavras enquanto o sono se aproxima grava no subconsciente uma ordem clara que continuará atuando durante toda a noite. O terceiro passo é a visualização imaginativa. Neste ponto, não basta apenas repetir a frase, é preciso criar uma imagem mental que represente a realidade desejada. Se o objetivo é prosperidade, imagine-se já vivendo essa condição. Veja o ambiente, sinta as emoções, perceba os detalhes como se fosse real. Quanto mais vívida a cena, maior a impressão deixada na mente oculta. Murphy dizia que o subconsciente responde de forma muito mais intensa às imagens do que às palavras soltas. Por isso a visualização é indispensável. O quarto passo é a entrega confiável. Não é necessário forçar nem ficar ansioso pelo resultado. Ao contrário, o ritual se encerra com uma sensação de confiança absoluta. Como se você dissesse ao subconsciente: agora é com você. Essa atitude de fé é o que sela o processo. O subconsciente não precisa de esforço, precisa apenas de direção. Uma vez orientado, ele trabalha em silêncio enquanto você descansa, alinhando circunstâncias, despertando ideias e atraindo oportunidades. Este é o ritual noturno de Joseph Murphy, simples, acessível e poderoso. Ao aplicá-lo, você não apenas substitui pensamentos negativos, mas cria uma rotina de transformação diária. E como toda rotina, quanto mais consistente, mais profundo será o impacto. Porém, para que você compreenda por que esses passos funcionam com tanta eficácia, é necessário ir além da prática e explorar a ciência que confirma esses princípios. Durante muito tempo, os ensinamentos de Joseph Murphy foram vistos apenas como princípios espirituais. No entanto, nas últimas décadas, a ciência começou a confirmar aquilo que ele já afirmava. O subconsciente é moldado de forma mais intensa nos estados de transição entre vigília e sono. Pesquisas em neurociência mostram que, ao adormecer, o cérebro passa das ondas beta, associadas à lógica e ao raciocínio ativo, para as ondas alfa e teta, que correspondem a estados de relaxamento profundo e imaginação vívida. É nesse exato ponto que a mente consciente se cala e o subconsciente absorve impressões com maior facilidade. Isso significa que o último pensamento antes de dormir não é apenas um detalhe, mas uma informação estratégica que será processada durante horas. Estudos de neuroplasticidade comprovam que o cérebro cria novas conexões neurais quando exposto a estímulos repetidos com emoção. Logo, uma frase afirmativa ou uma imagem mental visualizada com intensidade antes de adormecer não apenas é registrada, mas começa a se consolidar como um padrão mental. E padrões mentais, como já se sabe, moldam comportamentos, emoções e até mesmo resultados externos. Além disso, a psicologia moderna reconhece que a qualidade do sono influencia diretamente a tomada de decisões, a regulação emocional e a percepção de oportunidades no dia seguinte. Uma mente que adormece focada em escassez acorda interpretando a realidade de forma limitada. Já uma mente que se entrega ao descanso com imagens de paz, prosperidade e confiança desperta com mais clareza e motivação. Esse é o ponto em que espiritualidade e ciência se encontram. Murphy compreendeu intuitivamente o que hoje é medido em laboratórios. O sono é mais do que descanso, é um processo ativo de programação mental. Com isso em mente, fica claro que o ritual noturno não é apenas uma prática simbólica, mas uma ferramenta respaldada por evidências. Ele transforma o ato de dormir em um momento de alinhamento entre corpo, mente e propósito. E se os resultados já parecem evidentes na teoria, o próximo passo é enxergar como eles se manifestam de forma prática na vida daqueles que colocam esse ensinamento em ação. Quando alguém aplica o ritual noturno de Joseph Murphy com constância, os resultados começam a se revelar de forma quase imperceptível no início, mas depois se tornam inegáveis. O primeiro efeito costuma ser a transformação da qualidade do sono.
A mente, acostumada a adormecer em meio a preocupações, passa a repousar em estado de confiança e serenidade. O corpo responde com um descanso mais profundo e a pessoa desperta sentindo uma energia diferente, como se tivesse, pela primeira vez em muito tempo, dormido verdadeiramente em paz. Esse simples detalhe já altera o ritmo de todo o dia seguinte. Outro resultado frequente é a mudança na forma de pensar. Pequenos pensamentos de escassez ou insegurança começam a perder força, dando espaço a uma percepção mais ampla e otimista. A repetição de afirmações positivas e a visualização constante criam novas conexões mentais que se traduzem em atitudes mais seguras. A pessoa não apenas sonha com prosperidade, mas age com mais confiança para realizá-la. É como se a mente, durante o sono, tivesse ensaiado internamente os passos que, ao acordar, são colocados em prática com naturalidade. Esse processo também gera um impacto direto nos relacionamentos e no ambiente ao redor. Quem dorme carregando raiva ou ressentimento tende a acordar com esses sentimentos ampliados. Mas quem adormece visualizando paz e harmonia desperta mais paciente, mais aberto e receptivo. As mudanças interiores começam a refletir em situações externas, e aquilo que parecia apenas uma prática noturna se revela como uma ferramenta concreta de transformação da realidade. Muitos relatos apontam que esse ritual trouxe clareza de ideias, soluções inesperadas e até oportunidades financeiras. E não se trata de mágica, mas de sintonia. O subconsciente trabalha silenciosamente conectando percepções, reorganizando memórias e criando insights que, ao serem trazidos à consciência, se tornam decisões mais assertivas. É nesse ponto que a vida começa a dar sinais claros de mudança. E compreender esses resultados é o que prepara você para o próximo passo dessa jornada. Decidir se continuará alimentando os mesmos padrões de sempre ou se está pronto para reprogramar sua mente todas as noites em direção a uma nova realidade.